Então, bom dia para todos. Saúdo todos os presentes e a parte mais importante, pode não ser muito vida que eu espero, são exatamente os nossos alunos que estão aqui. Não é isso, doutor? Estamos de acordo nisso, claramente. E não é a primeira vez que este grande grupo se encontra com este projeto que nos tem animado ao longo, portanto, deste relativo, que é o projeto que vamos prosseguir para o resto do ano relativo. Recordo o nosso projeto, o exercício da cidadania, que há muitos anos temos vindo a abraçar, este ano centrado, portanto, no local que chamamos a memória para a vivência de hoje e a construção do amanhã. Com este objetivo, caros alunos, muito obrigado pelo envolvimento que têm feito. Caros professores, pela dedicação que têm dado a este projeto. Direção do agrupamento, aqui presente, desde o diretor com toda a sua equipa, muito obrigado pelo envolvimento e o empenho e o carinho dado também a este projeto. Doutor Fernando Rosa e toda a sua equipa, muito obrigado pelo grande apoio que nos tem dado. A presença aqui é mais visível de todas, mas não é claramente, portanto, a única, porque o apoio tem sido importante ao longo de todo este trabalho, através da grande dedicação do elemento da equipa que tem feito esta ligação, a Cláudia Ninhos, que eu deixei-lhe um lugar aqui, mas, portanto, quer ocupar um lugar mais humilde na plateia. A Cláudia Ninhos, que nós temos falado, está escondida aqui na primeira fila, ao lado do Dr. António Carvalho, também presente. Agradecemos, portanto, à Câmara Municipal também, portanto, todo o trabalho todo o esforço que fez para nos dar este apoio com estas instalações e todos os outros que nós iremos continuar a solicitar. Eu gostaria de ter melhores condições para que estivessem mais cómodos, são condições que temos no espaço que conseguimos. Mas como a força que nos move é grande, o espaço físico não nos atropela, nem o pensamento, nem a razão porque estamos aqui. Vamos então, hoje, conforme estava previsto, portanto, concentrar numa área mais específica do trabalho forçado, no Sr. Reis. Numa primeira parte, este tema será abordado pelo Dr. Fernando Rosas e numa segunda parte terão a oportunidade de apresentar diversas questões no âmbito do projeto que os diferentes alunos de História A do 12º ano, de História B do 11º e de História e Cultura das Cidades, também do 11º, estão envolvidos diretamente e o caminho é nosso e o sonho é aquele que nós abraçamos todos os dias, que é o grande sonho da educação, o grande sonho da construção de um país cada vez mais consciente, mais crítico, mais atento ao cotidiano, mais interventivo, mais participativo numa sociedade consciente. Então, muito bom dia a todas, a todos. Cumprimentar os professores, os responsáveis do agrupamento, os vereadores da Câmara. Houve mais de 400 portugueses que durante a Segunda Guerra Mundial passaram pelos campos de concentração do Terceiro Reich, da Alemanha nazi, ou pelos campos de prisioneiros de guerra, que se chamavam os stalags. Mais de 30 deles morreram nos campos de concentração. Pelo menos mais de 30, até agora, dos números que averiguámos, morreram nos campos de concentração portugueses. E houve
para além dos campos de concentração e dos campos de prisioneiros, houve para cima de 300 portugueses, a somar aos outros anteriores, que passaram por uma coisa que se chamava o trabalho forçado na Alemanha hitleriana. Foram forçados a trabalhar, não estavam em campos de concentração, nem em stalags, mas foram obrigados a ir para a Alemanha trabalhar na economia de guerra alemã. O que significa que há, assim em números redondos, cerca de 1000 portugueses que durante a guerra, apesar do país ser neutral, ou foram metidos em campos de concentração e lá morreram algumas dezenas, ou foram metidos em campos de prisioneiros de guerra, ou foram metidos em barracões, em sítios penosos de estar, como trabalhadores forçados a ir para a Alemanha, que de lá não puderam sair enquanto a guerra não acabou, ou só saíram com grandes dificuldades. Isso significa que, apesar de Portugal ser um país neutral durante a Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, os efeitos da guerra, os crimes da guerra, dizem-nos respeito. Dizem-nos respeito porque os portugueses passaram por lá e dizem-nos respeito porque a barbárie do nazismo, o extermínio em massa, é uma coisa que desafia toda a humanidade. O Holocausto, ou seja, o extermínio em massa, não é uma coisa só de israelitas. Não é uma propriedade dos judeus e dos israelitas em particular. O Holocausto diz respeito à condição humana. Porque morreram judeus, morreram ciganos, morreram eslavos, morreram centenas de milhares de polacos, mais de 1 milhão de polacos, morreram soviéticos e morreram portugueses. Apesar do número de vítimas portugueses ser, comparado com a imensidão dos mortos judeus, ciganos, soviéticos, etc., ser relativamente pequeno. Portanto, o Holocausto é uma coisa que nos diz respeito. A barbárie é uma coisa que nos diz respeito. A morte organizada industrialmente por razões políticas, raciais, étnicas, diz-nos respeito. E diz-nos tanto mais respeito quanto o fenómeno da xenofobia, do racismo, etc., está aí outra vez a borbulhar na Europa. E portanto, e cá. E portanto, celebrar no sentido de lembrarmos de Auschwitz e lembrarmos do Holocausto é uma coisa que diz respeito à nossa cidadania do presente. O nosso projeto, o projeto que eu dirijo e que tem como participantes o Dr. Cláudio Ninho, o Dr. António Carvalho, o Ansgar Schäfer, ele é alemão, esqueci-me o nome dele. Felizmente é um projeto que tentou estudar exatamente qual é a participação dos portugueses, porque até há pouco tempo achava-se que Portugal é um país neutral, não tinha estado na guerra e não havia vítimas portuguesas no fundo desse sistema. E isso não foi só trabalho nosso, houve jornalistas que também trabalharam, houve investigadores que investigaram, e começou-se a descobrir que afinal, qualquer coisa como provavelmente mais de 1 milhar de portugueses, de uma forma ou de outra, passaram pelo trabalho forçado, passaram pelos campos de concentração, passaram pelos campos de prisioneiros de guerra e várias centenas morreram lá. É disso que o nosso projeto trata. Redescobrir o rastro dos portugueses na máquina de destruição, na máquina de morte do terceiro Reich. Ou seja, como é que eles foram lá parar? Como é que ainda agora há este
este vírus, este novo vírus da gripe, e veio-se a descobrir que há 20 portugueses na cidade de Wuhan. Ninguém tinha ouvido falar de ninguém. Em Portugal, quem é que sabia que havia aquela cidade? Por acaso, tem tantos habitantes como quase Portugal inteiro, e há lá 20 portugueses. Não é? Há 20 portugueses. Um deles é uma parte deles são treinadores de uma equipe de futebol, não é? Os portugueses estão. E os portugueses também estavam na Europa. Já nessa altura, em 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial, já há portugueses a trabalhar, muitos portugueses, 30 mil portugueses a trabalhar em França. Há portugueses a trabalhar na Bélgica. Há portugueses espalhados já pela Europa e, portanto, a guerra apanha-os. E foi atrás desse rastro dos portugueses que nós tentámos ir. Como é que os portugueses vão parar aqui a isto? Bom, isso exige que eu vos explique rapidamente porque é que há 20 milhões de trabalhadores estrangeiros a trabalhar na economia de guerra alemã durante a Segunda Guerra Mundial. A Alemanha, a guerra começa em 39, até à primavera de 40 é assim o que os historiadores chamam uma funny war, uma drôle de guerra, uma guerra de pouca intensidade. Mas a partir da primavera de 1940, o Hitler, como manobra de preparação da grande ofensiva contra a União Soviética e para ter a sua retaguarda segura no ataque à União Soviética, o Hitler, a partir de abril de 1940, ataca a oeste. Ou seja, invade primeiro a Dinamarca e a Noruega para evitar um desembarque de tropas inglesas na costa norueguesa. Não tenho aqui nenhum mapa, mas espero que vocês saibam de geografia, estejam a ver a coisa no mapa. E depois entra pela Holanda, pela Bélgica e marcha em França, pelo norte da França e ocupam uma parte da França. Ocupam, aliás, toda a costa atlântica da França até aos Pirineus. E, portanto, em 1940, as tropas da Wehrmacht estão aqui nos Pirineus e, a partir de 41, há ali uns adiamentos, porque a Alemanha depois ataca a Jugoslávia, ataca a Grécia, é obrigada a atacar por acontecimentos imprevistos, adia durante uns meses a Operação Barbarossa, que era o ataque à União Soviética, e o ataque à União Soviética dá-se em junho de 40, um ataque massivo de 3 grandes frentes sobre o vasto território da União Soviética. O que significa, eu estou com esta conversa toda para quê? Significa que ao chegar a 1942, a Alemanha está a combater em 4 frentes. Tem que defender a muralha do Atlântico contra o eventual desembarque anglo-americano, só se verificará em 44. Está a combater na frente leste contra o Exército Vermelho. Está a combater nos países ocupados contra a guerrilha de resistência antifascista, antinazi, que existe na França, na Itália, que vai existir na França, na Itália e de várias outras formas nos países ocupados, na Jugoslávia, França, Itália e Jugoslávia, onde essa guerrilha de resistência à ocupação toma formas mais extensas e significativas, de luta armada mesmo. E uma quarta frente, que entretanto em 41 a Alemanha teve que dar muitos passos para acudir aos desastres dos fascistas italianos, do Mussolini. Teve que recorrer à Grécia, porque quando o Mussolini invadiu a Grécia estava à beira de ser despejado no mar
pela resposta, a valente resposta da Grécia ao Mussolini, e teve que ir lá salvar as tropas do Mussolini, mas também aconteceu o mesmo no norte da África. O Rommel e o Afrika Korps tiveram que desembarcar no norte da África para acudir às tropas italianas que estavam a ser varridas no norte da África pelo garrote, quer dos ingleses, a partir do Egito, quer dos franceses livres, a partir da Argélia e do Marrocos francês. E, portanto, a Alemanha tem tropas em 4 frentes. A frente ocidental, a frente oriental, a frente interna europeia e o norte da África. O que significa... Isto acontece-me sempre. Desculpa, mas eu esqueço-me de desligar. Portanto, em 4 frentes, o que significa que praticamente toda a juventude, quer dizer, toda a população masculina em condições de pegar em armas, estava na guerra. E, portanto, a pergunta que se punha era como é que funcionava a economia? Quem é que ia para as fábricas? Quem é que ia fazer os aviões, os tanques, as armas, as espingardas, as munições, assegurar os comboios, assegurar a aviação? Como é que a economia funcionava? Sendo que na Alemanha nazi, a política da Alemanha nazi era que as mulheres ficavam em casa e os homens é que iam trabalhar, e portanto os homens estavam todos na guerra, e portanto a Alemanha, desde o início da guerra, mas sobretudo a partir desta situação de 42, tem que importar, vai ter que importar 20 milhões de trabalhadores para trabalhar na economia de guerra alemã. São cerca, enfim, os números variam, mas os historiadores falam em cerca de 20 milhões de trabalhadores estrangeiros na Alemanha nacional-socialista. A trabalhar em todos os domínios, da economia. Aliás, em 1942, e isto tem importância para o que eu vou dizer a seguir, em 1942, esta urgente necessidade de mão de obra, atenção, sem mão de obra estrangeira não há produção militar, não há produção para a guerra. Ou seja, sem mão de obra estrangeira era a derrota. A derrota ainda mais cedo do que foi. Portanto, a importação de mão de obra estrangeira é vital, absolutamente vital, para o esforço de guerra alemão. E, portanto, quando a questão se coloca crucialmente em termos de mudança, em termos de alarme, em o ano de 1942. Porque as 4 frentes que eu falei estão estabelecidas, porque tudo o que é homem em condições de combater está mobilizado, o que significa que não há homens para trabalhar na economia, e também porque 1942 para os historiadores é considerado um ano em que começa a inverter-se a guerra. Até 1942, a guerra tinha sido uma vitória fulminante da Alemanha. Onde eles entravam, venciam. Entraram de roldão na Noruega, na Dinamarca, na Holanda, na Bélgica, derrotaram em poucas semanas a França. Era um exército invencível. A Wehrmacht era um exército invencível. Aparentemente invencível. Entraram inicialmente na Rússia de roldão, praticamente até às portas de Moscou, Leningrado, Stalingrado, quer dizer, entram na parte europeia da Rússia derrompante e inicialmente parecia que eram invencíveis. A ideia que havia é que a Alemanha hitleriana ia ganhar rapidamente a guerra. E essa ideia, precisamente, começa a desfazer-se em 1942. É quando, da guerra vitoriosa, por virtude da derrota alemã em El Alamein, imposta pelo Marshal Montgomery à marcha
do general Rommel sobre o Cairo é interrompida. A grande derrota del Alamein, uma batalha decisiva. Há 3 batalhas decisivas em 1942. A Batalha del Alamein, no fundo às portas do Cairo, que é uma grande derrota para o Afrika Korps no norte da África. A derrota, essa muito prolongada, de Stalingrado, uma derrota catastrófica. 100.000 prisioneiros alemães na derrota de Stalingrado, para convencer o Marshal von Paulus, que era o chefe dos exércitos nazis em Stalingrado, os exércitos alemães em Stalingrado, o Hitler já não pode mandar por terra, manda-lhe em paraquedas o bastão de Marshal, para ele morrer como Marshal. Ele vai se render, vão se render 100.000 alemães em Stalingrado. É uma derrota absolutamente esmagadora e decisiva para inverter a guerra. E a terceira derrota, que marca esta viragem, não é na Europa, é no Pacífico, mas é a primeira vitória no Pacífico dos americanos, depois de estarem a levar porrada dos japoneses o tempo todo, a partir de Pearl Harbor, a partir do bombardeamento da base americana no Hawaii, no fundo, não é? O que é hoje o Hawaii. A Batalha de Guadalcanal, a primeira vitória americana no Pacífico, começa a inverter a guerra. Ora bem, a guerra de uma vitória decisiva, rápida e iminente, a guerra transforma-se numa batalha de destino incerto. Ou seja, em 42, toda a gente percebeu, se não que os aliados iam vencer a guerra, toda a gente percebeu que a guerra ia durar muito. Ou seja, que a guerra não ia ser fácil de vencer. Nem para um lado, nem para o outro. A guerra ia durar muito. Ora, se a guerra ia durar muito, reparem, isto para efeitos de economia de guerra, que efeito é que tem? É que vai ser preciso fazer funcionar as indústrias, assegurar a produção agrícola, construir tanques, construir armas, fazer funcionar os comboios. Quer dizer, é preciso um espantoso esforço económico na retaguarda para aguentar uma guerra que se percebe agora que não se sabe como é, nem se sabe nem quando, nem como é que vai acabar. Tudo está em aberto na guerra a partir de 1942. E aí, exatamente, há autores, há historiadores que entendem que a guerra total só começa na Alemanha e para a Alemanha em 1942. Aí começa a guerra total para a Alemanha. Até aí a coisa tinha sido, relativamente fácil para a economia alemã. E a Alemanha Nacional Socialista toma algumas decisões que têm muito a ver com o trabalho, com o trabalho forçado. Ou seja, é preciso muita gente para fazer e funcionar uma economia para uma guerra que não se sabe quando é que vai acabar. E, portanto, eles tomam um conjunto de decisões que eu posso muito rapidamente resumir. Nomeiam chefe do armamento, ministro do armamento, um homem chamado, um arquiteto chamado Albert Speer, SP2SR, Albert Speer. É o ministro que vai enterrar a indústria de guerra alemã debaixo do chão para sobreviver aos bombardeamentos. E que vai fazer vai fazer um espantoso esforço de armamento da Alemanha para, mesmo nas condições que começam a ser difíceis, a Alemanha Nacional Socialista aguentar a guerra. O Albert Speer. E ele vai comandar, como Ministro do Armamento, vai também comandar uma organização muito importante para a guerra e onde vão trabalhar vários portugueses, que é a organização TOT. A organização TOT, T-O-D-T, era o nome do engenheiro que tinha fundado esta organização e que morre durante a guerra, morre num desastre de aviação.
e o arquiteto Speer é quem o vai substituir. A organização TOT era uma gigantesca organização económica que dirigia um vasto ramo de empresas de todas as especialidades, construção civil, metalurgia, indústrias químicas, todas as empresas que tinham a ver com o esforço de guerra, e que recrutava através dessas empresas mão de obra especializada para a guerra. Reparem, só para vocês terem uma ideia, vai pertencer a esta organização TOT o sistema defensivo mais completo, tirando a muralha da China talvez, o sistema defensivo mais completo que a humanidade conheceu, que foi digamos, a chamada Fortaleza do Atlântico, que vai desde a Noruega, lá em cima, até aos Pirineus, até à fronteira francesa, espanhola e os Pirineus, portanto uma muralha de aço, uma muralha de betão, de aço, de canhões, de depósitos de abrigos submarinos, de abrigos de aviação, um sistema que nunca a humanidade tinha visto em termos de arquitetura militar e que é uma obra, como se diz, é das tais obras que se viam da Lua, como a muralha da China. Portanto, uma obra gigantesca, feita para impedir o desembarque dos aliados nas costas francesas ou norueguesas, e os ingleses tentaram desembarcar na Noruega sem sucesso, e mais tarde os ingleses voltam a tentar desembarcar nas costas francesas sem sucesso, e só à terceira tentativa, o célebre desembarque na Normandia, em junho de 1944, é que também numa operação sem precedentes na história, uma gigantesca operação, no D-Day, no dia D, os anglo-americanos desembarcam na Normandia e iniciam a libertação da Europa a partir do Ocidente. Mas não é só este Alberto Speer. Há outra nomeação muito importante, e essa diz-nos muito respeito à história dos portugueses na guerra, que é um senhor que é um Gauleiter do partido nazi, chamado Fritz Sauckel. Diz Sauckel, não é? Sauckel. A Cláudia é que sabe alemão. Fritz Sauckel é um Gauleiter de Turíngia. O Gauleiter era um chefe local do partido, chefe regional do partido nazi. Este homem é nomeado plenipotenciário da mão de obra do Reich e vai ser conhecido como o negreiro da Europa. Este homem vai, apoiado nas forças policiais e militares e na atividade política também, vai organizar a mobilização forçada de milhões de trabalhadores, tanto no leste como no oeste, para a economia de guerra alemã. Fritz Sauckel. São as chamadas célebres ações Sauckel. Sauckel Aktionen. Eram operações, imaginem vocês que Varsóvia, 1942, isto começa em 42, não é? Varsóvia, fins de 42, uma tarde, uma noite de outono, vocês vão ao cinema com a vossa família, estão no cinema, à noite, saem do cinema e a praça está cercada por tropa alemã. Tudo o que são homens, indiscriminadamente, é obrigado a embarcar em caminhões que são levados, caminhões que reúnem aquela gente num sítio intermédio e daí são levados para a Alemanha para trabalhar. Acabou. Assim, estas ações Sauckel são organizadas por toda a Europa de Leste. Calcula-se, tenho aqui uns números, calcula-se que 1.600.000 polacos são mobilizados pelas ações Sauckel para ir trabalhar para a Alemanha.
e calcula-se que mais de 3 milhões de ucranianos, nessa altura a Ucrânia era o território da União Soviética ocupado pelos nazis, mais de 3 milhões de ucranianos são levados à força a ir trabalhar para a Alemanha como trabalhadores estrangeiros. Ostarbeiter, chamava-se, trabalhadores estrangeiros, Ostarbeiter. Tinham um sinal, os judeus tinham uma cruz amarela no peito e os trabalhadores estrangeiros do leste tinham um sinal azul. Eram obrigados a ter um sinal, um emblema azul nos fatos que traziam, eram identificados. E atenção, isto foi no leste eles tinham, os trabalhadores que vieram da Polónia, da Ucrânia, etc., tinham terríveis condições de trabalho na Alemanha. Eles iam para a Alemanha trabalhar como trabalhadores forçados, mas sob pena de morte não podiam ter relações com mulheres alemãs. Era a pena de morte e as mulheres iam para o campo de concentração. Não podiam conviver nem de criar amizades com os alemães, não podiam viver em casa deles, viviam em barracões e em coisas especiais, sujeitos a uma vigilância e em condições muito difíceis. Depois deixaram de espalhar, porque quando a guerra começou a aquecer, quando os bombardeamentos começaram a chegar à Alemanha, esta gente praticamente foi tudo transformado em trabalhadores forçados, não pagos e que não podiam sair da Alemanha. Portanto, esta é a segunda medida, as Seuchelaktionen, ou seja, o trabalho forçado organizado centralmente pelo aparelho nazi. E em terceiro lugar há uma ordem muito importante do Himmler. Vocês ouviram já falar do Himmler? O Himmler era o Reichsführer das SS, era o chefe das SS. A SS era a milícia nazi, aqueles vestidos de negro com a caveira. Nem todos os SS tinham caveira, era um corpo especial da caveira, e que era o chefe das SS, o Himmler, dá uma ordem que é, nos campos de concentração, havia duas espécies de campos, é preciso perceber também isto, há duas espécies de campos de concentração. Uns campos são de extermínio, ou seja, as pessoas desembarcam e são mortas, logo de seguida. São os campos do leste da Polónia. Treblinka, Birkenau, são 5 ou 6 campos desses, onde as pessoas desembarcam e são imediatamente, vão para a câmara de gás, logo de seguida, vão para as câmaras de gás. São imediatamente mortas. Tudo campos no leste da Polónia. Diferentes eram os campos de concentração. Os campos de concentração, em 1942, o Himmler dá como ordem que os trabalhadores dos campos de concentração devem ser utilizados como trabalho escravo para a economia de guerra. Os campos de concentração, a tarefa primordial dos campos de concentração, a partir de 1942, é trabalhar para a economia de guerra. Trabalhar como escravos para a economia de guerra. Era uma forma também de extermínio. Há o extermínio imediato. Os homens, as mulheres entram nas câmaras de gás e são assassinados e depois cremados, queimados nos fornos crematórios. E as cinzas são deitadas aos rios e espalhadas pela terra. Isso são os campos de extermínio. Nos campos de concentração eram campos de morte lenta. Extermínio pelo trabalho, pela fome, pela doença, pelos castigos corporais, pelas execuções, pelas condições infra-humanas em que homens, mulheres e crianças são obrigadas a trabalhar para as indústrias alemãs. Eu gostava de vos lembrar isso. Vocês já ouviram falar na BMW?
Já ouviram falar na Volkswagen? Já ouviram falar na IG Farben? Tudo grandes empresas. Essas empresas usaram o trabalho escravo dos campos de concentração. Todas elas usaram o trabalho escravo. A IG Farben montou mesmo uma fábrica em Auschwitz para os prisioneiros de Auschwitz trabalharem nas fábricas da IG Farben em Auschwitz. O Thyssen, a Krupp, as fábricas de armamento, todas elas beneficiaram do trabalho escravo. Era um negócio das SS. A SS alugava os escravos às grandes empresas do capitalismo alemão. Todas elas se reconstituíram depois da guerra e tentaram lavar as suas consciências, funcionando, financiando hoje o trabalho de investigação que se faz sobre os crimes que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial. Não nos podemos queixar porque o nosso projeto também foi financiado por uma instituição que beneficia desses fundos da má consciência do capitalismo alemão e da sua colaboração com a Alemanha nazi da pior colaboração possível, não é só, é o trabalho escravo, a utilização do trabalho escravo que essas empresas, todas elas, fizeram durante a Segunda Guerra Mundial. Agora, a pergunta é, e então os portugueses, mas como é que raios os portugueses vão ir parar? Como é que os portugueses vão parar ao trabalho forçado e ao trabalho escravo? Bom, vamos descrever rapidamente. Há 4 situações principais. Eu vou dar-vos um apanhado muito breve disto. Primeiro, 39, 40, há muitos portugueses que se oferecem para ir trabalhar para a Alemanha. Em Portugal havia muita miséria, muita pobreza. Um operário, em 1939, 40, um operário que trabalhasse na Alemanha tinha condições de salário, de férias pagas, etc., que nem de longe tinha em Portugal. Não era fácil ir trabalhar para a Alemanha, porque Portugal não tinha acordos de trabalho com a Alemanha. Outros países tinham, não é? Mas Portugal não tinha. Portanto, o que havia era portugueses que atravessavam a fronteira, na Galiza ou na Castela, e iam aos centros de recrutamento que havia em Espanha, na Galiza, em Madrid, iam lá inscrever-se para o trabalho na Alemanha, e alguns foram, ou então mesmo imigrantes portugueses em França, repito, em 1939, quando começa a guerra, já há 30 mil portugueses a trabalhar em França. E os centros de recrutamento estão em Paris. E, portanto, também há portugueses que, querendo melhorar a sua situação, a guerra parecia que ia acabar depressa. Vocês reparem, nós hoje é que sabemos que a guerra durou 6 anos. Naquela altura parecia que a guerra ia acabar. Não havia experiência, nunca ninguém tinha visto. Havia a experiência da Primeira Guerra, 14, 18, 4 anos, mas a ideia de que a guerra podia prolongar-se com os horrores que teve por 6 anos era uma ideia que pouca gente tinha. E, portanto, 39, 40... A guerra, ainda por cima, a guerra estava muito longe da Alemanha. A guerra travava-se em França, ou travava-se lá no leste, lá longe, na Polónia, depois na Rússia. A guerra demorou a chegar à Alemanha. Ou seja, a Alemanha começa a ser bombardeada a sério a partir de 1942. Portanto, durante este primeiro período há muita gente que acha que é compensatório. E há portugueses que vão parar a Alemanha que se oferecem. Trabalho voluntário, a primeira situação é essa. É claro, este trabalho voluntário, a partir de 42, começa a transformar-se em trabalho forçado. Porquê? Porque como Portugal não tinha acordo de trabalho com a Alemanha, eles iam para lá sem passaporte. Porque o governo português não lhes passava passaporte porque eles porque não havia acordo de trabalho. E, portanto, mas os alemães deixavam-nos entrar. Precisavam deles, deixavam-nos entrar. Mas como iam sem passaporte, não saíam. Quando eles queriam sair, os alemães não os deixavam sair. E, portanto, não os deixavam sair numa altura em que eles começaram a não nos pagar, os bombardeamentos começaram a destruir cidades e aldeias,
o trabalho começou a ser muito duro e o trabalho voluntário transforma-se em trabalho forçado. Ou seja, eles são obrigados a ficar lá. Segunda situação, o trabalho propriamente forçado. Isso é uma realidade para os portugueses, é uma realidade que se passa sobretudo em França. Porquê? Porque é lá que há uma grande massa imigrante, 30 mil portugueses a trabalhar lá, e quando a Alemanha ocupa a França, em 1940, a Alemanha começa a exigir ao governo colaboracionista do Marshal Pétain. Vocês sabem que a França foi dividida em duas, uma França ocupada pela Alemanha e uma França não ocupada. Nessa França não ocupada, os alemães permitiram que se instalasse um governo que colaborava com os alemães, um governo de fantoche, um governo do Marshal Pétain. E esse governo começa a ser apertado pelo governo alemão para fornecer mão de obra à economia alemã. E então eles fizeram duas coisas. E os portugueses foram envolvidos em ambas. A primeira chamou-se a releve. A releve era a troca. Por cada... Reparem, os franceses foram derrotados na Segunda Guerra Mundial e, portanto, foram parar aos campos de prisioneiros da Alemanha quase perto de 1 milhão de franceses. 700 ou 800 mil franceses. Que queriam voltar para casa. E a opinião pública francesa queria que eles voltassem. Portanto, os alemães disseram assim: por cada prisioneiro de guerra francês, vocês dão-nos 3 operários especializados. A releve. A troca. E o governo do Pétain aceitou essa troca, só que eles faziam o seguinte: para poupar os franceses, quem é que ia? Os imigrantes, ou seja, os portugueses. E, portanto, os portugueses eram muitas vezes chamados ao comissariado, à esquadra, e estavam lá os tipos dos serviços do Seutel, da mobilização alemã, e pumba, embarcavam. Nem tinham tempo de avisar a família. Nos arquivos do Ministério dos Negócios Estrangeiros há muita documentação que evidencia que há uma mulher que escreve ao cônsul português a dizer assim: o meu marido foi ontem chamado à esquadra e desapareceu. Foi-se embora, desapareceu. Claro, estava a caminho da Alemanha. Eles pegavam neles nas esquadras e levavam-nos. Trabalho forçado. E houve outra modalidade ainda pior, mais dura, também logo em 42 e depois em 43, que era: os alemães estabeleceram que havia uma espécie de serviço militar obrigatório, mas era para trabalhar, dos franceses. E disseram assim: todos os homens e todas as mulheres entre os 16 e os 50 e tal anos, homens, e as mulheres dos 18 aos 45, são obrigadas a fazer trabalho obrigatório na Alemanha durante 2 anos. Chamou-se a isso o STO, Serviço de Trabalho Obrigatório. Ou seja, era uma mobilização obrigatória. Aliás, isso também se aplicou na Polónia e na Ucrânia, a mesma coisa. O que levou qualquer coisa como, eu tenho aqui aliás os números, entre 1940 a 44 há 900 mil franceses que vão trabalhar para a Alemanha. 40 a 44, em 4 anos, quase um milhão de franceses. Não é só franceses, é pessoas que estavam em França. Portanto, há muitos portugueses que são metidos nisso. Nós calculamos, a Alemanha, os números que havia na Alemanha, falavam em 44 em cerca de 400 portugueses a trabalhar na Alemanha. Mas provavelmente eram mais. São números oficiais e provavelmente seriam mais, até porque os alemães faziam confusão com os nomes espanhóis, não é? Nas listas que eles faziam, e portanto um Soares, tanto podia ser um Soares ou um Soares, não é? Um Rodrigues podia ser o Rodrigues ou o Rodrigues. E quando naquelas listas alemãs aparece Juan Soares,
Naturalidade de Vila Nova de Gaia. É o João Soares de Vila Nova de Gaia, não é o Juan Soares E, portanto, o número que nós conseguimos apurar ainda é um número conservador, quer dizer, há mais portugueses, terá havido várias centenas de portugueses que são também mobilizados pelo trabalho forçado. Terceira situação, o trabalho escravo. Ou seja, o pessoal, os portugueses que estão nos campos de concentração. Como é que há portugueses que estão nos campos de concentração? Perguntam vocês. Porque é que um português, durante a guerra, cidadão de um país neutral que não está na guerra, como é que um português vai parar a um campo de concentração? Também através dos refugiados em França, uma parte deles. Porquê? Porque estão ligados às redes da resistência antinazi. Faziam parte de sindicatos, faziam parte de redes, de réseaux da resistência. Estavam ligados ao Partido Comunista Francês, estavam ligados às redes de resistência golista, portanto, há vários portugueses, em alguns casos até famílias inteiras, mulher, marido, filhos, tudo ligado à resistência, vão parar aos campos de concentração. Vão parar aos campos de concentração alguns refugiados da Guerra Civil de Espanha, republicanos da Guerra Civil de Espanha, que são internados nos campos do sul da França logo a seguir ao fim da Guerra Civil. A Guerra Civil é de 36 a 39, e parte deles, os alemães, mandam-nos também para os campos de concentração. Vão parar aos campos de concentração aquilo que os nazis chamavam os associais, por exemplo, os homossexuais. Eram metidos nos campos de concentração. Eram considerados gente associal e marginal e eram metidos nos campos de concentração. Ou, por exemplo, quando havia um atentado contra os alemães, os alemães faziam muito isto, é tomar reféns. Dizer assim, vocês mataram 1 ou 2 ou 3 soldados alemães, nós fazemos 30 reféns. Por cada alemão morto, 30 reféns. E, portanto, há também uma parte desses reféns é fuzilada, logo, mas há também reféns que vão parar aos campos de concentração. Ou então pessoas que vão parar aos campos de concentração e nós não sabemos como. Por exemplo, nós deparamos com um homem português que vai para um campo de concentração porque tinha uma espingarda de caça em casa. E os alemães tinham proibido, nos territórios ocupados, a detenção de armas de caça. Não se podia ter uma arma de caça. Os alemães aparecem na aldeia, fazem uma revista, encontram uma arma de caça e mandam o homem para o campo de concentração. Ou por razões que nós não sabemos. Já há um homem, um jovem aparentemente, Marselha, filho de uma portuguesa, oriundo de Cascais. Nós só sabemos que a Gestapo apareceu lá de manhã em casa e levou-o para Auschwitz. Morreu, aliás, em Auschwitz. Porquê? Não se sabe. Era um português, foi preso pela Gestapo, mandado para Auschwitz, morreu em Auschwitz. Não se sabe porquê. Ou seja, não se sabe, não encontramos até agora nenhuma evidência de saber porque é que isso aconteceu. E os portugueses, portanto, são escravos nos campos de concentração. Nós até agora calculamos que morreram nos campos de concentração algumas dezenas de portugueses. O número que nós tínhamos era 30 e tal, à volta de 40 portugueses, 30, 40 portugueses, mas pode perfeitamente haver mais, porque vocês reparem, no outro dia o Público, ontem ou anteontem, publicou um mapa, o Jornal Público, com os campos de concentração. E nos números do Público, do Jornal Público, vocês podem ver, porque se vocês não compram os nomes, talvez os vossos professores possam arranjar, porque está assinalado na Europa, e eles assinalam 40 e tal campos. São pelo menos 10 vezes mais. Porque havia campos e subcampos. Quer dizer, há cerca de 400 campos de concentração, campos e subcampos de concentração e de prisioneiros pela Europa fora. A Europa estava absolutamente pejada de campos de concentração e de campos de prisioneiros. Completamente pejada disso.
E, portanto, os portugueses vão parar a todos os principais campos há portugueses. Vocês visitam Buchenwald, tem uma placa no chão que está à temperatura do corpo humano, acesa, com as nacionalidades de pessoas que passaram pelo campo ou que morreram no campo de Buchenwald, que é na Alemanha do Norte. Estão lá os portugueses. Vocês vão a Auschwitz, estão lá os portugueses. Vocês vão a Mauthausen, estão lá os portugueses. Há portugueses em todos os principais campos de concentração. Até agora, cerca de 30, 40 terão morrido, outros salvaram-se. Quem é que salvou? Os que tinham entrado há pouco tempo nos campos. Ninguém aguentava num campo de concentração mais de um ano. Há lá um ano e tal, se fossem bem constituídos, se viessem fortes, se fossem novos. Agora, o regime de um campo de concentração era um regime de morte, era a morte lenta. Morria-se de tudo e de mais, morria-se de pancada, morria-se de doença, morria-se de castigos, morria-se de fome. Há casos de canibalismo nos campos de concentração. Porque havia fome e, portanto, demorava-se pouco nos campos de concentração. Quem é que sobrevive aos campos de concentração? Quando começa a libertação dos campos em 45, sobretudo são os russos que avançam, o Exército Vermelho, que avança e começa a libertar aqueles campos do leste, da Polónia, Auschwitz é libertada pelos russos. Já Mauthausen é libertada pelos americanos, no sul da Áustria. E, portanto, sobrevivem aqueles que tinham sido internados há pouco tempo. E, portanto, há portugueses, nos campos de concentração. E nós, até agora, localizamos qualquer coisa como, vá lá, em números redondos, cerca de 80 portugueses, até agora localizados em campos de concentração. Mas são números provisórios, porque provavelmente haverá mais do que esses. Nós estamos agora empenhados em, por exemplo, agora no campo de Mauthausen, tentar fazer uma investigação onde se estabeleçam todos os nomes de portugueses que com segurança passaram por Mauthausen, para publicarmos esses nomes em Diário da República, para que sejam objeto de uma homenagem pública. Os portugueses têm direito a saber quais é que dos seus cidadãos morreram nos campos de concentração. Passaram e morreram nos campos de concentração. A quarta situação era, e estou a aproximar-me do fim, a quarta situação onde vão parar portugueses são os prisioneiros de guerra. Os prisioneiros de guerra tinham um regime especial, não estavam nos campos de concentração. É assim, no Ocidente, anglo-americanos, franceses, os alemães permitiam que funcionasse a Convenção de Genebra, a Convenção da Primeira Guerra, ou depois da Primeira Guerra. Depois e antes, enfim, há vários documentos da Convenção de Genebra. E que diz assim: se és soldado, se não és oficial, és obrigado a trabalhar para o inimigo. Ou seja, tens de trabalhar. Soldados, cabos, etc., tinham de trabalhar. Os oficiais podiam ficar presos, mas não trabalhar. E isso era seguido no Ocidente. No Leste não era seguido. No Leste trabalhava tudo e eles executavam os oficiais, sobretudo os oficiais soviéticos. Foram milhares de oficiais soviéticos executados sumariamente nos campos de concentração da Europa de Leste. E isso não se respeitava. A situação dos prisioneiros de guerra polacos e russos era muito semelhante à dos internados em campos de concentração. A diferença é que eles tinham uma certa liberdade de movimentos, não estavam todos os dias cerrados nos campos, iam trabalhar em grupos que iam reconstruir casas bombardeadas, reconstruir estradas, pontes da indústria do armamento, etc. Mas o regime era de tal maneira brutal para os presos polacos e russos porque os nazis consideravam que os polacos e os russos eram o que eles chamavam sub-humanos. Para os alemães havia a raça dos senhores, a Ehrenvolk, e havia os Untermenschen, os sub-humanos. E os sub-humanos eram tratados como sub-humanos, quer dizer, eram tratados como... Não eram pior tratados como cães, como animais, eram tratados
como gente para abater, para matar, para exterminar. E, portanto, os eslavos eram considerados subhumanos, ou racismo, aí está, e, portanto, eram sujeitos a um regime muito parecido com os campos de concentração. No Ocidente era diferente, mas os soldados eram obrigados a trabalhar. A Convenção de Genebra dizia que eles só podiam trabalhar desde que não fosse para o esforço de guerra do inimigo. Mas os alemães não ligavam a isso e obrigavam-nos a transportar munições, cavar trincheiros, ou seja, empregavam-nos também no esforço de guerra. Ora bem, então mas vocês perguntarão, mas Portugal não estava na guerra, como é que os portugueses foram lá parar? Foram lá parar porque se inscreviam na Legião Estrangeira. E, portanto, vocês sabem que a Legião Estrangeira francesa, recebia quem quisesse inscrever-se nela. E, portanto, há muitos, quer dizer, olha, nós detectámos mais de 300 portugueses nos stalags. Os stalags eram os campos de prisioneiros de guerra. Mais de 300 portugueses. Porquê? Imaginem vocês, um português casou com uma francesa. Havia lá 30 mil imigrantes, houve muitos casaram com francesas, não é? Quando veio a guerra, como houve uma grande mobilização, houve vários que se inscreveram na Legião Estrangeira para também combater a guerra. E foram apanhados. A França é derrotada, são apanhados na rendição e são enviados para os stalags. Vão trabalhar para os stalags. Ou então também em corpos de voluntários estrangeiros que a França formou nas vésperas da guerra e no início da guerra para combater os alemães. E havia portugueses também metidos nisso, nomeadamente os que vinham de Espanha. E foram metidos nisso. E foram apanhados na derrota, Portanto, nós localizámos 300 e tal portugueses em stalags. 300 e tal. Um número muito significativo, porque aí temos as listas todas e eles estão perfeitamente identificados. E, finalmente, uma quinta situação, que é uma situação mais rara. Eu há bocado falei-vos na organização TOT e nós temos notícia de que as empresas da organização TOT, daquela organização alemã que faz o Muro do Atlântico, recrutavam diretamente trabalhadores especializados. Por exemplo, nós temos notícia que há um grupo de, se não me engano, 9 portugueses, ali daquela região do Porto, Gaia, Porto, que são recrutados porque eram especializados na construção submarina, ou seja, na construção dos fundamentos das muralhas do Atlântico, o mergulho, um trabalho submarino. E temos notícia de contratos que são feitos com um grupo de 9 ou 10 trabalhadores portugueses que vão trabalhar para a organização TOT para esse tipo de trabalhos. Há esta quinta situação, de qualquer maneira diferente, porque são tipos que vão com contrato, etc. Mas nós também não sabemos o que é que lhes aconteceu. Porque ao contrato, foram contratados, sabemos que foram, mas não sabemos se algum dia vieram. Pronto. E então, para acabar, eu vou dizer-vos o seguinte. Perante esta situação, foi a situação que nós levantámos, nós fizemos um projeto lá na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, um projeto que eu vos disse que eu coordeno, e esse projeto começou, fez várias coisas, mas nós centrámos-nos no campo de concentração de Mauthausen, que era onde nós queríamos que vocês pudessem ir. O campo de concentração de Mauthausen é um campo de concentração que era considerado um campo de concentração para os latinos. Porquê? Porque foram lá metidos muitos espanhóis, republicanos da Guerra Civil de Espanha, que depois trabalharam na resistência, muitos italianos, milhares de italianos também, e também alguns portugueses. E o campo de concentração de Mauthausen é uma espécie de, do ponto de vista da organização, é onde está um grande centro de documentação e onde se faz anualmente uma grande comemoração da libertação dos campos. O campo de Mauthausen era no sul da Áustria, no sul da Áustria. Foi um campo que o Himmler criou ainda antes do início da guerra
para prender os austríacos antinazis, e no fundo não prendeu muitos, e o campo vai servir sobretudo para internar como campo de concentração, mas com muitos latinos lá dentro. É nesse campo que há as célebres escadas, a escadaria da morte, que os presos iam construindo, levando as pedras às costas, e quando não conseguiam, quando não aguentavam, eram abatidos. É uma escadaria que se visita também no campo. É um campo onde as potências aliadas, todas as potências que tiveram ali presos, construíram grandes monumentos cá fora de homenagem aos seus mortos. E nós lembrámos em 2017 do nosso projeto, do Instituto de História Contemporânea. Pedimos ao campo, à organização do campo, para que o governo português pudesse lá colocar uma placa de homenagem aos portugueses caídos em Mauthausen. E de homenagem aos portugueses caídos em Mauthausen, é homenagem a todos os portugueses vítimas da barbárie do nazismo. Falámos com o governo, com o ministro dos Estrangeiros, o Ministério dos Estrangeiros alinhou completamente nisto, e tivemos a satisfação de, em 2017, no dia 7 de maio, ao dia da libertação do campo, o campo foi libertado por tropas dos Estados Unidos, tropas americanas, e há uma grande cerimónia próxima do dia 7 de maio. Uma grande cerimónia onde vão diplomatas, ministros, representantes, associações da resistência, escolas, etc. Vão milhares de pessoas a essa cerimónia, que é uma cerimónia onde se homenageiam os mortos nos campos de concentração, e neste caso, em 2017, nós integramos a delegação, pela primeira vez, o governo português constituiu uma delegação presidida pelo próprio Ministro dos Estrangeiros, que foi lá, nós participámos nisso, foi lá descerrar uma placa de homenagem aos portugueses caídos nos campos de concentração. E Portugal, a partir daí, ficou a participar todos os anos na cerimónia. Em 2018, fizemos aqui uma exposição grande sobre o trabalho forçado, no Centro Cultural de Belém. Depois essa exposição foi para Lolé. Porquê? Porque havia vários lolutanos que tinham passado pelo campo de concentração de Mauthausen, e foi possível, com o apoio da Câmara Municipal de Lolé, lá fazer a exposição e um colóquio, e trabalhámos também, a doutora Cláudia trabalhou também com as turmas lá para fazer a introdução a estes problemas, e conseguimos em 2019, ou seja, o ano passado, conseguimos que a Câmara Municipal de Lolé apoiasse financeiramente a deslocação de duas turmas do ensino secundário de Lolé, da Escola Secundária de Lolé, a Mauthausen. Aliás, devo dizer-vos que o governo português aceitou incluir na sua delegação, a delegação oficial portuguesa, incluir os estudantes da escola secundária. E, portanto, o que se verificou foi que os estudantes levaram a bandeira portuguesa, foram lá homenagear também, desfilaram com os italianos, com os romanos, com os polacos, com os húngaros, com os chineses, com os tailandeses. Não houve praticamente nenhum país que não tivesse gente morta ou gente que passou em Mauthausen, e, portanto, os nossos estudantes de Lolé deram-nos essa grande alegria de participar, e depois, no fim, houve uma visita guiada ao campo de concentração, onde foi tudo muito bem explicado, etc. Foi uma jornada inesquecível. E queríamos que em 2020 fossem os estudantes da Amadora, e fossem os estudantes da escola secundária, e que isso tivesse o apoio da Câmara Municipal, como se falou na outra sessão onde eu estive cá há algum tempo. Sei que isso está a levantar, se calhar, algumas dificuldades, é mesmo assim, mas divulgar o Holocausto, divulgar a consciência cívica, ter a coragem de gastar dinheiro dos municípios bem gasto na promoção da cidadania,
levando-os a conhecer Mauthausen numa cerimónia que vocês, se lá forem, nunca esquecerão na vossa vida. É uma cerimónia espantosa, a homenagem a tudo aquilo que aquele espaço viveu, de horror e de esperança, e de luta e de resistência, e é para isso que nós estamos aqui. Claramente para fazer pressão sobre a Câmara Municipal para que vos ajude a levar a Mauthausen. Nós iremos convosco e podemos fazer o trabalho necessário para preparar essa ida e esperemos que ela aconteça. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado, Rosa, por essa Sem dúvida nenhuma que as perspectivas que temos sobre esta temática se alargam com esta exposição e ainda mais com a oportuna abertura de uma janela para um sonho que grande, ou todos